Que a graça de Cristo seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, no teu curso básico de teologia. A disciplina é Bibliologia ou Introdução à Bíblia. Vamos aqui para o compartilhamento de slides. Lembrando você que nós estamos utilizando o livro Entenda a Bíblia, um capítulo do livro escrito pelo nosso irmão, doutor John Stott. E agora vamos falar sobre Cristo nos profetas. O tema central da palavra de Deus é Jesus. Ao nos voltarmos agora da lei para os profetas, devemos ter em mente que a divisão do Antigo Testamento, conhecida como os profetas, incluía os livros históricos Josué, Juízes, Samuel e Reis, com o nome de profetas anteriores, porque se julgava que os seus autores haviam escrito história profética ou sacra, bem como os profetas posteriores, que costumamos dividir em profetas maiores e menores. A divisão da Bíblia, como nós temos hoje, ela é feita por categorias, tá bem? Por categorias. Essa divisão é própria a partir da Septuaginta, tá bom? Septuaginta é uma tradução que aconteceu da Bíblia, do hebraico para o grego. E depois foram feitas outras traduções da Bíblia. Foram feitas traduções como a Vulgata Latina, foi feita a tradução de Martinho Lutero, John Wycliffe. Isso aqui está tudo no repertório do estudo da história da Bíblia Sagrada. E na hora de nós, protestantes ou evangélicos ou cristãos, nós categorizarmos os livros, nós preservamos aquela divisão do Antigo Testamento, que está na Septuaginta, e a divisão do Novo Testamento por categorias, sendo assim dividido. 5 livros da lei de Moisés, Bíblia protestante. 12 livros históricos. Depois nós temos 5 livros poéticos. 4 livros dos profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. Portanto, nós temos aqui um grande Pentateuco, 5 divisões. Isso é para ajudar a memorização. O Antigo Testamento está dividido em 5 partes. Você usa aí os dedos da sua mão e já sabe. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Quando você vem para o Novo Testamento, nós temos a divisão dos 4 evangelhos, sendo que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque contam a história do Senhor Jesus com passagens paralelas, sinóticos, aquilo que é visto num conjunto só. E o 4º evangelho, que é o evangelho de João. Portanto, 4 evangelhos. Não são biografias de Jesus. Os 4 evangelhos são relatos do ministério terreno de Jesus, que os estudiosos, fazendo ali uma contabilidade, disseram que os 4 evangelhos cobrem 1 ano e meio do ministério de Cristo, no máximo. Veja que o Senhor Jesus ele evangelizou por 3 anos. Esse é o período do seu ministério terreno. Mas os evangelistas registraram para nós um montante de, no máximo, 1 ano e meio de seu ministério. Portanto, não é uma biografia, são evangelhos. Depois nós vamos ter o livro histórico de Atos. Mais uma vez, um livro histórico que não cobre todos os eventos históricos do primeiro século. Por isso, pergunta-se, Atos de quem? Atos dos Apóstolos, como nós chamamos tradicionalmente, ou Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo e dos Apóstolos. A discussão está ao encargo da crítica textual e também da teologia tradicional. O livro de Atos ele vai cobrir uma parte do ministério dos apóstolos em Jerusalém e outra parte do ministério do apóstolo Paulo junto aos gentios. Quanto tempo, mais ou menos, isso aí se percorre? Em torno ali de uns 30 anos. Não muito tempo para se dizer que é um livro histórico, mas é o primeiro livro de história da igreja que nós temos. Depois nós teremos ali as epístolas paulinas.
muito estudo, muita crítica, muita controvérsia, para saber se as 13 cartas que estão autenticadas com o nome do apóstolo Paulo realmente foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas aí nós já vamos mais para a exegese, a hermenêutica e a crítica textual. 13 cartas paulinas. Depois nós temos ali as 7 epístolas universais. E por que são chamadas universais? Porque não são cartas dirigidas apenas a uma comunidade cristã, e sim para todos os crentes espalhados pelo mundo. E também são chamadas de cartas gerais, porque não é apenas um corpus paulinos, como as 13 cartas do apóstolo Paulo. São cartas escritas por Judas, Pedro, João, Tiago e o autor aos Hebreus. 7 cartas gerais ou epístolas universais. E para terminar o cânon do Novo Testamento, teremos a profecia do Apocalipse. Portanto, evangelhos, livro histórico, cartas paulinas, epístolas gerais e profecia. Mais 5 divisões. Portanto, com os 10 dedos da mão, você consegue aí criar uma minimoteca, que é uma técnica de memorização. 5 para o Antigo Testamento, 5 para o Novo Testamento. 5 divisões de cada para os 66 livros da Bíblia. Agora, se você utilizar ali a divisão dos judeus, você vai ter, como já foi dito, a Torá, a lei, profetas anteriores, profetas posteriores e os escritos que eles chamam de salmos genericamente. Dos profetas, Deus já havia feito com o rei Davi uma aliança de que edificaria para ele uma casa e, por meio de sua posteridade, confirmaria o seu trono para sempre. Estamos aqui num período chamado de monarquia. Conforme você vai estudando a bibliologia, vai descobrindo que existem subdivisões dentro da história. Portanto, você tem ali o primeiro período em que Moisés era um povo, mas ainda não era uma nação. Os israelitas, com Moisés, formavam o povo israelita, mas ainda não a nação israelita. A nação israelita começa a se configurar como nação a partir da monarquia. Antes da monarquia, quer dizer, antes de Israel se tornar um reino, ainda eles se comportavam como um povo tribal. As 12 tribos de Israel formavam uma confederação de tribos, e essa confederação tinha como unidade o sacerdócio. Mas eles queriam uma progressão política, econômica, histórica e militar. Por isso, deixaram de ser povo e se tornaram nação, configurando um reino através do advento de Saul, o primeiro rei de Israel. Depois Davi, o segundo rei de Israel. Depois Salomão, o terceiro rei de Israel. Depois o reino dividido, reino do norte e o reino do sul, a divisão entre as tribos. Tudo isso está contido dentro da história das Sagradas Escrituras e também do povo de Israel. Agora, os profetas começaram a descrever o que incorporaria os ideais de realeza que os reis de Israel e Judá, e até mesmo o próprio Davi, haviam prenunciado de forma tão imperfeita. Em seu reino, a opressão daria lugar à justiça, a guerra daria lugar à paz. De quem que nós estamos falando? Do reino messiânico que foi profetizado para Davi, para Salomão e para outros reis de Israel também, assim como para o povo israelita. Não haveria, além disso, limite para sua extensão e duração, pois o seu domínio se estenderia de um mar a outro até os confins da terra e duraria para sempre. Obviamente, isso não se aplica aos reinos de Davi ou de Salomão. Aplica-se unicamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Messias de Israel. O povo de Israel foi preparado para a era messiânica, através das profecias dos profetas. O apóstolo Pedro chama eles de homens santos que falaram da parte de Deus, não para si mesmo, mas para nós, para que já chegamos aos fins dos tempos. O reino que abrange toda a extensão da terra. Não apenas um reino político, mas um reino messiânico, um reino de ungidos, um reino com o Espírito Santo.
não apenas através de leis penais, civis, não apenas as leis promulgadas ali por legisladores, mas, sobretudo, a lei de Deus escrita em nossos corações. Neste reino do Messias, nós vamos encontrar paz, justiça, universalidade e eternidade. Paz, que começa com a pregação do Evangelho da Paz. A Bíblia diz que Cristo veio de longe para evangelizar a paz. Havia inimizade entre judeus e gentios. Cristo acabou com essa inimizade, derrubou a parede de separação dos dois povos, fez um só, evangelizando a paz. Implantou a justiça em seu reino. Não uma justiça que é feita a partir de leis promulgadas em tribunais. Não, mas a justiça segundo a fé. A justiça que vem de Deus por intermédio da fé. Universalidade, trazendo salvação a todos os homens, não somente aqueles que tinham o sinal da aliança com Abraão, não somente aos israelitas e aos judeus, mas a todo aquele que crê. E eternidade, quer dizer, Deus trouxe Cristo ao mundo e com Cristo inaugurou a eternidade. Nós vamos estudar escatologia. Você vai gostar bastante de conhecer os conceitos dos seus pormenores. Estão reunidas numa das mais famosas profecias de Isaías. A gente lê o profeta Isaías, o profeta messiânico, e ele fala sobre o incremento do governo do Messias, aonde em paz a terra sobreviveria com os animais perdendo a sua ferocidade, porque no monte do Senhor não se causaria nenhum dano. Se por um lado os profetas predisseram a glória do Messias, profetizaram também os seus sofrimentos. Aí causa bastante confusão na mente daquele que quer um Messias unicamente político, guerreiro e vencedor. Por quê? Porque os profetas começaram a prenunciar que o Messias sofreria até ser rejeitado e morto. Teria que passar por um sacrifício semelhante ao sacrifício pascal, mas também ressuscitaria, igual aconteceu com o profeta Jonas, simbolicamente. A mais conhecida dessas profecias, obviamente fundamental para a compreensão que o próprio Senhor fazia de seu ministério, é aquela que descreve o servo sofredor em Isaías 53. Se tem uma profecia no Antigo Testamento que ela é substancialmente evangélica e evangelística, é a profecia de Isaías 53. Ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você pode observar proporcionalmente, se nós fôssemos aqui fazer uma contabilidade por estatísticas, o Senhor Jesus, ele sofre rejeição do mundo até os dias atuais. Quem é que crê que Jesus é o Filho de Deus, o Messias que havia de vir? Nós, os cristãos. Mas, mesmo entre os cristãos, existe um projeto chamado demitização de Cristo. Você acredita? Essa demitização está ao encargo da teologia liberal. Os teólogos liberais estão em busca, até hoje, do Cristo histórico. E eles vão dizer que o Cristo teológico, esse que é anunciado em nossas igrejas, é um mito. Isto é, a pessoa histórica do Senhor Jesus não é a mesma pessoa teológica. Os teólogos liberais, eles aplicam a metodologia das ciências naturais no estudo das escrituras para dizerem a Bíblia é um livro cheio de mitos. Não é que são inverdades, mas histórias fantásticas criadas por uma comunidade cristã. Isto é, teólogos liberais vão dizer que o Jesus histórico não foi tudo isso, mas que a comunidade cristã endeusou o Senhor Jesus, empoderou o Senhor Jesus, mitologizou o Senhor Jesus, criando milagres a respeito da sua pessoa, histórias extraordinárias. E a crendice da ressurreição de Cristo aumentou, até que Jesus se tornou o Messias super fantástico dos cristãos. Você vê? O Senhor Jesus ele é rejeitado até por aqueles que dizem que são cristãos, cristãos liberais, que não creem
na divindade do Senhor Jesus, não creem na descida do Espírito Santo, na mediação direta do Espírito Santo aos nossos corações. Portanto, também não creem nos méritos do Senhor Jesus para a nossa salvação. Estudam a Bíblia como estudam qualquer outro livro de religiões. Jesus, ele é rejeitado até pelos cristãos. E, inclusive, por alguns cristãos muito piedosos, que creem em sua divindade, que creem em sua humanidade, mas não creem em sua plena divindade e também não creem na sua plena humanidade. Confusões que nós vamos estudar em cristologia, chamados heresias, heresias a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Muitas vezes a gente quer restringir as dores do Senhor Jesus apenas ao seu ministério terreno. No entanto, a paixão de Cristo é um evento transcendental, isto é, ele ultrapassa os limites da linha temporal. As dores de Cristo sobem até as alturas dos céus, até que ele se apresenta a Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As profecias a respeito do Senhor Jesus, elas devem ser estudadas com muita piedade, muita devoção, muito cuidado teológico também, para que a gente não venha transpassar ou trespassar os limites da piedade, da fé e da reverência que se deve ao Senhor Jesus. Acima de tudo, Jesus levaria os pecados de seu povo. Pronto, teremos que estudar armatiologia, e a armatiologia cristã não é igual à armatiologia do Antigo Testamento. Aliás, existem dois blocos de estudo que você vai receber de cabedal, de conhecimento, de repertório teológico, que são os dois blocos de teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. Você precisa estudar os dois. Por isso, prepare-se para o bacharelado também. Aqui, no nível básico, nós estamos propondo as doutrinas, mostrando o roteiro que você deve percorrer. Mas prepare-se para os seus estudos mais profundos quando você chegar lá no curso bacharel em teologia. Esta aula fica por aqui. Na próxima, nós vamos falar sobre Cristo nas Escrituras. Sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera. Que a paz seja contigo.